Se tem uma pergunta que eu ouço toda semana é: quantas matrizes, ovelhas, eu preciso para ter lucro na ovinocultura? Muita gente acha que é um número mágico, 20, 50, 100, 200 matrizes, mas não existe nenhum número fixo para isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente define se você vai ter lucro ou prejuízo dentro da atividade, qual é o mínimo viável de matrizes para você diluir os custos e por que escala sem manejo não resolve em nada. O primeiro ponto que você tem que pensar é que o lucro não vem apenas do número das matrizes. Tem gente que pensa assim: se eu tiver 100 matrizes, 200 matrizes, eu vou ganhar mais dinheiro do que se eu tivesse 20, 50 matrizes. Esse raciocínio, até certo ponto, ele é real, porque quanto mais matrizes, mais você vai conseguir diluir os custos. Se você perder uma matriz de 20, é um prejuízo muito maior do que se você perder uma matriz de 200. Né? Então, esse pensamento ele é lógico até certo ponto. Só que na prática, o que acontece? Muitos produtores, criadores estão começando ou já criam, só que eles não sabem o básico da ovinocultura, os manejos básicos, o que a gente deve fazer, quais são os protocolos preventivos. E acaba que se tiver muito animal, ainda mais para quem está começando, sem manejo, sem dados, sem descarte, sem saber o básico, como eu falei, da criação de ovinos, você vai ter um monte de animal improdutivo, com papeira, morrendo, e acaba que o teu prejuízo vai ser enorme. Então eu recomendo que quando você vai começar dentro da ovinocultura, você comece com poucos animais. Não pense no lucro imediato, pense no processo a longo prazo, porque isso vai te facilitar. Tenho certeza que se você está começando ovinocultura ou já começou há algum tempo, tenho certeza que não é tudo que você faz na tua propriedade que é o correto. Porque na ovinocultura a gente tem muito mito. Mito de vermifugar todo o rebanho, mito de trocar princípio ativo, né? Principalmente em questão da verminose. Tem gente que fica aplicando ferro em cordeiro quando nasce, usa suplemento para tudo. Então, são esses manejos que são errados dentro da ovinocultura, dentre vários outros, que acabam prejudicando o rebanho e que te prejudicam a longo prazo. Porque fazendo esses manejos, por exemplo, você não vai mais conseguir controlar a verminose na sua propriedade a médio ou a longo prazo. Então, vai acabar que você vai sair da atividade por não conseguir controlar a verminose. Então, são manejos errados dentro da atividade. Só que é muito melhor você descobrir o que é certo com 20 animais do que você descobrir o que é certo com 200 animais. Porque fazendo esse manejo errado com esses 200 animais, você vai ter um monte de animal doente, mancando, com papeira, morrendo. E isso é um prejuízo enorme, uma dor de cabeça enorme. Então, com 20 animais, você consegue cuidar deles individualmente, ver como eles são, aprender sobre escola corporal, famacha, casqueamento, desmame, dentre outros vários manejos dentro da ovinocultura que a gente fala no nosso e-book Guia Prático de Manejo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você tiver 100 matrizes, 200 matrizes, sem manejo, sem dados, sem descarte, o prejuízo vem. Mas se você tiver 30 matrizes, 20 matrizes, muito bem manejadas, você pode ter mais lucro do que se você tivesse essas 100 matrizes sem nenhum critério de manejo, de seleção, né? Então, varia muito. Às vezes você tem 100 matrizes, só que elas são matrizes comerciais. Você trabalha com produção apenas de corte, de carne. São matrizes com menor valor agregado. E outro produtor tem 30 matrizes, só que essas matrizes elas são de genética. Elas têm um valor muito maior. Então uma matriz ali vale 800 do lote comercial, né, que é o valor de hoje normalmente de uma matriz comercial, de 600 a 800 reais. E o produtor genética ali no mínimo 1.200 de uma matriz, tá? De 1.200 pode até, né, ir para o céu ali, 1.200, 2.000, 3.000. Então o valor agregado é muito maior. Então esse criador de genética às vezes consegue ganhar mais do que esse criador comercial que não está fazendo certo dentro da atividade de ovinos. O que determina a escala mínima? Primeiro a gente tem que saber que cada propriedade é individual, em tamanho, em pasto, em viabilidade, em extensão territorial, de área que possa ser utilizada, de distância da cidade, de distância de frigorífico. Então vai depender de cada propriedade, a gente tem que saber isso, tá? Não é tudo igual para todas as propriedades, vai mudar muito, principalmente de acordo com as regiões. Então, o primeiro que a gente tem que saber é a diluição de custo fixo. Cerca, brete, balança, mão de obra,
pastagem, tudo isso tem um custo fixo dentro da propriedade, né? Quanto mais matrizes você tem, menor o peso desse custo por animal, porque maior vai ser a diluição. Então, como eu falei anteriormente, quanto mais animais, mais você consegue diluir esses custos fixos de dentro da propriedade. Isso é um ponto interessante quando a gente fala em quantidade de animais. Segundo ponto é a produção mínima para ter lote comercial. O frigorífico, o comprador, o confinador, eles querem lotes fechados, né, e homogêneos de peso, de carcaça, de idade parelha, né, de idade próxima. Então, se você não conseguir isso, dificilmente você vai conseguir mercado. O que muitos criadores fazem, pequenos criadores fazem para fechar lote? É fazer parcerias com criadores próximos para fechar uma carga de cordeiros para o frigorífico, para o confinador vir pegar. Porque muitas vezes não compensa para o frigorífico ou para o confinador pagar um frete ou ir até a sua propriedade e buscar meia dúzia de animais, né? Então, acaba que às vezes você tem que levar para lá ou você mesmo não consegue vender, você tem que recorrer daí ao comércio informal de ovinos, o que só prejudica a cadeia da ovinocultura. E quanto menos animais você tem, você fica refém do valor, porque o confinador, o frigorífico, como eu falei, eles não vão querer pagar um valor alto para ir lá buscar 10 animais, né? Você não consegue um valor bom com isso. Ainda mais se o seu lote não for homogêneo. Como que a gente consegue um lote de cordeiros homogêneos? Fazendo estação de monta, fazendo manejo, fazendo preventivo. Então isso está tudo dentro do nosso guia de manejos também, da ovinocultura. Terceiro ponto a se pensar é o mercado local. Há lugares onde a criação pequena tem mercado excelente. A gente fala do Nordeste, da região Norte. Lá eles têm feiras todo final de semana de ovinos. Eles conseguem uma venda, mesmo que seja informal, muito boa. O mercado lá ele é muito forte na ovinocultura. Em outros lugares só compensa se você tiver um volume interessante para vender para o frigorífico, para vender para confinadores. Então vai depender de cada região. O mercado nas regiões ele muda muito. Ele é muito diferente entre cada região. Tem regiões que a carne bovina é consumida quase todo dia. Já tem regiões que a carne bovina é consumida só em finais de semana. Em outras regiões só no Natal, só na Páscoa, só no final do ano. Então isso vai mudar de acordo com cada região. O mercado ele varia bastante das regiões do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil ele é imenso. Então muda muito as características regionais no consumo da carne de ovinos. Agora, vamos falar de um exemplo prático aqui. Vamos lá, eu tenho 60 matrizes. Na média, eu consigo 1,3 cordeiros desmamados por matriz ano, totalizando em torno de 78 cordeiros por ano. O peso médio vivo para o abate, né, quilo vivo para o abate é de 40 quilos. Varia entre 35 a 45 quilos. Com um cordeiro ali em torno de 5, 6 meses. De preferência, 5 meses. O preço médio pago, no momento que eu estou falando, aqui na minha região, que é Paraná, é de R$ 13,00 o quilo vivo do animal. Então eu conseguiria um valor bruto para o cordeiro de 40 quilos totalizando esses 78 cordeiros, de 520 por animal. E a receita bruta anual seria de 40.560. Se os custos diretos, sal, vermífugo, medicamento, vacina, pastagem, mão de obra, ficarem abaixo de 25 mil ano, tá? 25 mil reais por ano, você já começa a ter um lucro dentro da ovinocultura, mesmo que fosse um sistema pequeno, tá? 60 matrizes é um sistema pequeno ainda dentro da ovinocultura. Na minha opinião, é muito importante você que tem uma propriedade rural não se prender apenas na ovinocultura. Em uma propriedade rural, a gente tem que tentar tirar de tudo dela, seja a produção de alimento, tem gente que vende silagem, tem gente que vende feno, produz isso na propriedade e vende para terceiros, tem gente que usa o adubo dos ovinos para adubar a horta, para adubar o banco de proteína, ou mesmo para vender esse adubo para quem tem horta, né, para quem se interessa, também uma fonte de renda a mais na propriedade. Tem propriedades que têm galinheiro, vendem ovos, vendem galinhas, às vezes criam galinhas exóticas, né, animais exóticos, colocam naquelas incubadoras que não é um valor muito caro, em torno ali de R$ 300, coloca esses ovos na incubadora, cria eles e vende daí para uma agropecuária, é uma fonte de renda da propriedade. Como eu falei, a horta também, venda de verduras, venda de frutas, pomar, né, isso tudo gera renda para a propriedade. Então tudo que a gente consegue retirar da propriedade, utilizando da forma correta a propriedade, né, ela deve ser autossustentável,
você vende e você consegue uma remuneração naquilo, principalmente no começo, não se prenda apenas na ovinocultura. Você pode também associar com bovinos, que é muito interessante também para evitar uma alta carga parasitária, já que os vermes eles são espécie dependentes, então eles são específicos para determinada espécie. Então esse consórcio é muito interessante também dentro da ovinocultura, e a bovinocultura também te dá mais uma fonte de renda dentro da propriedade. Tem propriedades também que trabalham com produtos artesanais, principalmente com ovelha, né, como a Casa da Ovelha, a Casa Bianchi, que trabalham com produtos artesanais de ovelha e também com produtos à base da ovelha, né, de leite da ovelha. Isso é muito interessante, isso consegue gerar uma maior fonte de renda da propriedade, além de trabalhar também com turismo rural, né? Eles têm áreas de turismo, pessoas vão lá, conhecem os animais, pagam um valor por dia para ficar lá, então tudo isso gera renda na propriedade que vai te auxiliando a você aumentar posteriormente o seu rebanho. Quarto ponto, muito cuidado com crescer rápido demais. Não coloque o carro na frente dos bois, né, como muitos dizem, porque isso pode acabar fazendo você cair num buraco. Né? Você, com certeza, se você está começando, você não tem a capacitação necessária ainda dentro da ovinocultura. A ovinocultura ela parece simples, mas são muitos detalhes que a gente tem que saber para criar ovinos. São muitos pontos que a gente tem que conhecer, que a gente tem que entender para realizar o manejo correto. Porque o manejo errado muitas vezes vai te ocasionar várias percas dentro da ovinocultura. Então é muito importante que você saiba fazer o correto. E isso você vai aprender com o tempo, não é de uma hora para outra. Por exemplo, se você aumenta a quantidade de animais sem ter pasto, você vai ter um custo alto com a alimentação, porque você vai ter que suplementar. Vão ter animais com déficit nutricional muito magros, vão ter aborto, vão virar óbito, né? Então, acaba que dá muito problema se você querer crescer rápido demais o teu rebanho, sendo que nem a propriedade suporta essa quantidade de animais. Então, você tem que avaliar também o sistema de criação que você cria. Um sistema pasto, um sistema semi-confinado, um sistema confinado. Se for um sistema pasto, você quer criar uma maior quantidade de animais, muda para um sistema confinado. No restante da área, você planta alimento para oferecer para esses animais que estão em um sistema confinado. Mas aí você consegue aumentar o número de animais que você tem na propriedade, diluir mais os custos, né? Então, vai depender do que você quer para a tua propriedade, para a tua realidade. Outro ponto é descarte de animais. Se você não faz descarte, você mantém os animais com problemas recorrentes dentro da propriedade. Eles passam doenças para os outros animais. Esses animais, você pode ter certeza que eles logo vão virar óbito. Então descarte o quanto antes. O animal começou a dar problema? Manda embora. Isso não é nem por conta do animal, mas um quesito de seleção da tua propriedade. Você descartando os animais ruins, deixando os animais bons, você deixa esses animais bons reproduzirem e você vai perpetuando essa boa genética dentro do seu rebanho. Importante que você saiba também para quem você vai vender os seus animais. Não adianta você começar sem nem ter uma noção para quem você vai vender. Se tem frigorífico perto, se tem confinador perto. Então é muito importante que você vá em feiras, exposições, converse com pessoas, visite criadores, converse com esses criadores para saber como que é o mercado na região. Tá? Quanto mais próximo possível, porque daí você vai ter uma maior noção de como que está o mercado na região próxima a você. Não existe um número mágico, o lucro vem do resultado por matriz, não da quantidade. Você quer ter 30 matrizes, começar com 30 matrizes, dá para ter lucro se você tiver um bom manejo, eliminando riscos, fazendo protocolo preventivo, manejo, sanidade, evitando percas, né? Resumindo. A diluição de custo é menor, porque são menos matrizes, mas você pode criar animais, como eu falei, de maior valor agregado. Mas é uma boa quantidade de animais para você que está começando a entender mais sobre os manejos, sobre as doenças, afim, sobre tudo dentro da ovinocultura, sobre o mercado, e daí você aumenta seu rebanho gradativamente com os animais que você já tem. A ovelha ela tem um ciclo muito curto, ela tem às vezes mais de um cordeiro por ano. É possível fazer até 3 partos em 2 anos nas ovelhas, tá? Dependendo da raça, dependendo do score corporal, dependendo do manejo, tá? Às vezes você tem que entrar com protocolo se for uma raça estacional, mas você consegue esse resultado. Então você consegue aumentar o teu rebanho muito rápido, fazendo o correto. Já se você quer ter 200 matrizes ou mais, ou 100, já se prepare. Você precisa de alimentação, estrutura, manejo e muita capacitação para você não dar um passo maior que a perna, tá? Eu te recomendo que comece com pouco, mas que comece com qualidade. Escala sem manejo é prejuízo certo. Saiba disso. Estude antes de você começar na atividade. Visite propriedades, criadores, exposições, converse com eles. Aqui, na nossa propriedade, a gente recebe também visitas guiadas, por mim, inclusive,
para te passar como que funciona a nossa produção, o que que a gente realiza, o que a gente oferece para os animais, né, para tirar a dúvida de vocês. Sem custo nenhum, mas a gente precisa de um agendamento prévio, você pode fazer esse agendamento pelo Instagram, porque o nosso propósito é de profissionalizar a ovinocultura, mas para a gente profissionalizar a ovinocultura, nós precisamos profissionalizar os ovinocultores. Nós ficamos por aqui nesse vídeo, forte abraço e até mais!